O brasileiro está cada vez mais adepto do peixe no cardápio diário. O alimento nem sempre esteve acessível à população por diversos fatores, entre eles pouca oferta e preço alto. Mas hoje o pescado aparece com mais frequência nas listas de compras. Já pode ser encontrado em grande quantidade nas feiras e nos supermercados. E barato. E isso é excelente para a cadeia produtiva do pescado e para a população, que ingere alimento altamente rico em proteína. A mudança de comportamento é tão significativa que a preocupação do governo federal deixou de ser o consumo e passou a ser produção. É preciso ofertar pescado na mesma velocidade em que ele vem sendo procurado. Para isso, pescadores e piscicultores têm recebido incentivos e com um aliado de peso, a ciência. Graças a pesquisas científicas, principalmente ligadas a técnicas de produção de pescado em cativeiro, espécies têm sido preservadas e há cada vez mais peixe e camarão nos reservatórios, abrindo novas possibilidades de mercado a produtores e levando mais alimento para a mesa da população. Os novos horizontes da piscicultura no Nordeste são tema do programa Conhecer de hoje. Filhos da ciência, estações de piscicultura cearenses produzem mais de 30 milhões de alevinos em um ano. Foco na produção. Brasileiro tem sido incentivado a comer peixe e está gostando. A preocupação maior do governo deixa de ser o consumo e passa a ser oferta. Gigante da Amazônia e do Nordeste. Investimentos federais no projeto Pirarucu dão excelentes resultados. O peixe adaptado ao semiárido é cada vez mais promissor no mercado da piscicultura. Espécie curiosa, porte arrojado, personalidade forte e anatomia diferenciada fazem do pirarucu um peixe especial. Carnívoros, mas loucos por ração. Veja como especialistas adaptam o pirarucu a um alimento diferenciado, que faz diferença no crescimento e na comercialização do peixe. O programa Conhecer está no ar. O mais recente balanço do Departamento Nacional de Obras Contra-Secas mostra que as estações de piscicultura do estado do Ceará produziram mais de 30 milhões de alevinos no ano passado. As maiores produções foram de tilápia tailandesa e tambaqui, mas o camarão e o pirarucu também se destacaram. Os filhotes de peixes e camarões, tanto regionais quanto adaptados, são depositados nos reservatórios, multiplicando a oferta de pescado em rios, lagoas e açudes. Essa é uma estratégia que gera benefícios na prática, já que o repovoamento de mananciais com alevinos é responsável pela produção de toneladas de pescado. Esse resultado representa muito. Significa que as pesquisas científicas desenvolvidas para ajudar o homem do campo surtem efeito no aumento da produção e, consequentemente, no consumo. Se há mais oferta, é claro que o preço baixa e mais pessoas têm acesso ao alimento. Eles são pequeninos, mas carregam muita responsabilidade. Mal nasceram e já são promissores. Estes filhotes de peixes e de camarões são também filhos da ciência, resultado das pesquisas desenvolvidas por especialistas em técnicas de reprodução em cativeiro. Os estudiosos fazem experimentos para aperfeiçoar a produção de pescado no país, tanto em quantidade quanto em qualidade. Os minúsculos pontos de vida têm potenciais inestimados. São depositados nos reservatórios nordestinos para se transformar em milhares de toneladas de alimento para a população, gerando emprego no campo e nas cidades. É esse um dos trabalhos das estações de piscicultura: produzir alevinos e repassá-los a piscicultores para a reintrodução das espécies nos mananciais, com oferta de produto saudável e rico em proteína ao mercado regional. Nas estações de piscicultura do Departamento Nacional de Obras Contra-Secas, só no Ceará foram produzidos no ano passado mais de 30 milhões de alevinos. Filhotes que nasceram em laboratório, cresceram em reservatórios e foram responsáveis pela metade de toda a produção de pescado na área de atuação do DENOX. A estação de piscicultura Rui Simões de Menezes, no açude Castanhão, foi a que mais produziu alevinos, seguida da Pedro de Azevedo, em Lima Campos, Icó, da estação Osmar Fontinelli, em Jaibara, Sobral, e da Valdemar Carneiro de França, em Amanari, Maranguape. O Centro de Pesquisas em Aquicultura, em Pentecoste, apresentou produção superior a 2.400.000 alevinos. No total, saíram de águas cearenses 70% dos alevinos produzidos em todo o semiárido brasileiro. Em relação ao camarão,
O Centro de Pesquisas em Carcinicultura, em Fortaleza, produziu 186 mil unidades de pós-larvas, utilizadas no povoamento de lagoas e açudes cearenses. A capacidade do Ceará de produzir pescado é um potencial que não passa despercebido e que tem sido incentivado em parcerias entre ministérios e convênios para incrementar a piscicultura. Esta é uma das frentes de atuação para não deixar o setor perder o rumo que alcançou no país. Com várias medidas do governo de incentivo ao consumo de pescado, o mercado precisou correr paralelo para aumentar a produção e ter oferta. E os resultados têm aparecido. No ano passado, os supermercados brasileiros aumentaram em 25% as vendas em relação a 2008. E o Brasil precisou importar mais de 200 mil toneladas de pescado, ou seja, 20% do consumo nacional foi comprado de fora. Hoje o nosso problema já não é mais consumo, o nosso problema é produção. E é um bom problema, porque o aumento do consumo criou mercado e está estimulando, está puxando a produção nacional. Como o Brasil hoje, ele produz em torno de 1 milhão de toneladas, mas tem potencial para produzir mais de 20 milhões de toneladas, ter um mercado interno forte, com alto consumo, além do mercado externo, é uma das condições fundamentais para que a gente possa desenvolver esse potencial, produzir muito alimento nobre, que é o pescado, gerar muito emprego, muita renda. As metas são ousadas e ações estão em prática, como a que movimenta as estações de piscicultura em torno de um personagem que foi adotado pelo Nordeste, o pirarucu. O maior peixe com escamas de água doce do mundo natural da Amazônia está adaptado à região semiárida, se reproduzindo em cativeiro. O estímulo começou em 2004 com o projeto Pirarucu, convênio de R$ 1 milhão entre o DENOX e a então Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, para investimento em infraestrutura e realização de pesquisas sobre o método ideal de criação e engorda do peixe. As pesquisas estão dando tão certo que o gigante amazônico não só tem se multiplicado em águas nordestinas, mas atravessado oceanos. Uma espécie de primeira qualidade, uma espécie amazônica, chega a 10 quilos por ano no cultivo, ou seja, é altamente promissora. E uma das dificuldades que nós tínhamos era exatamente poder produzir alivinos em grande quantidade, em laboratório, para entregar para os produtores. E o DENOX está investindo nisso e tem resultados muito positivos. É uma prioridade porque, primeiro, a tilápia, no caso do Ceará, o Ceará é o maior produtor nacional de tilápia. O mercado é muito forte. Hoje nós não produzimos o suficiente para abastecer o mercado interno e muito menos para abastecer o mercado americano, especialmente com filé de tilápia. E o pirarucu é uma espécie que tem um rápido crescimento, muito promissor. Começamos a semana passada, aliás, exportar o pirarucu para o Japão. E como é uma espécie amazônica, esta marca, né, tem um apelo de mercado muito forte, então nós estamos apostando muito nessas duas espécies. E nas duas espécies, o Ceará é uma referência. Daqui a pouco, no programa Conhecer, nós vamos ver na prática como o projeto Pirarucu está sendo executado no Ceará e o sucesso da criação em cativeiro. Espécie única. Além de se impor pelo porte, o maior peixe com escamas de água doce do mundo tem anatomia diferenciada, comportamento curioso e alto valor de mercado. Algumas das formas de preservar a vida animal é proibir a captura irregular, principalmente em épocas de acasalamento. Monitorar a reprodução e acompanhar o crescimento também são importantes. Muitas vezes não dá para deixar a natureza agir sozinha. É quando a ciência entra em cena, ajudando os animais a procriar em local adaptado e com a quase total garantia de nascimento saudável, sem riscos. É a chamada reprodução assistida. No setor da piscicultura, a criação de peixes e camarões em cativeiro tem melhorado bastante a oferta de pescado. No semiárido brasileiro, um dos trabalhos mais ousados e que tem conseguido excelentes resultados é a reprodução assistida do pirarucu.
O peixe natural da região amazônica é criado no Nordeste com excelente adaptação, alta produtividade e grande valorização nos mercados nacional e internacional. O nome que o batiza vem da junção de dois termos indígenas. E é só associar as palavras à imagem para entender o porquê. E daria para acrescentar mais um termo à graça do pirarucu: gigante. O pirarucu é considerado o maior peixe com escamas de água doce do mundo. Alguns já chegaram a 4,5 metros, 250 quilos. Para ter uma noção do porte do animal, pedimos a ajuda dos tratadores. Fera domada, hora de tirar a prova do tamanho do bicho. Marcos, qual é a sua altura? 1,65 m. Qual é a sensação que você tem de estar deitado ao lado do pirarucu? A sensação de um pouco de medo. Está se protegendo aí como pode? Com certeza. Ainda bem que é uma fêmea, né? Mas você está fazendo em nome da reportagem, né? Obrigada. Com certeza, de nada. Pode sair, pode sair, pode sair. O pirarucu é natural da região amazônica. Seu habitat são os rios da parte setentrional da América do Sul. E não à toa ele é alimento tradicional entre as populações ribeirinhas. O excelente sabor da carne, praticamente sem espinhas, em especial quando é deixada secar e salgada, o apelidou de bacalhau brasileiro. Mas as formas de aproveitamento do peixe vão além. As escamas, firmes e grossas, são usadas como lixa e na confecção. A língua, óssea e áspera, é utilizada como ralador. E o couro, bastante resistente, tem grande potencial para a produção de sapatos, bolsas e roupas. Espécie valorizada tanto no mercado nacional quanto em outros países como o Japão, o pirarucu se adapta a todos os tipos de água, inclusive aos diferentes níveis de pH e de concentração de sais minerais. Outra excelente adaptação e resistência vem da forma de respirar. A gente vai conhecer agora um pouco mais da anatomia do pirarucu, um peixe carnívoro que tem um tipo de respiração diferente dos outros. Exatamente por isso, ele pode ficar mais ou menos até umas 2 horas fora d'água. A gente vai levar lá para dentro para poder explicar por que isso é possível. Mais uma vez, precisamos da força dos funcionários do Centro de Pesquisas em Aquicultura do Departamento Nacional de Obras Contra-Secas, onde vivem os pirarucus. Assim, com o peixe fora d'água, dá para entender melhor como funcionam seus 2 aparelhos respiratórios. Esse aqui é um peixe que se adaptou à respiração aérea. Então, ele é um peixe que tem brânquias também, como os outros peixes, mas a respiração branquial dela é praticamente nula. O que é que aconteceu? Ela desenvolveu, no lugar do que os outros peixes têm de bexiga natatória, ela desenvolveu um pulmão. Então, tem um pulmão que vai daqui da cavidade bucal até praticamente o fim da espinha dorsal. Então esse pulmão serve para quando ela sobe, bebe uma golfada de ar, guarda esse ar dentro e vai utilizando. Olha aí, ele tomou uma bocada de água, tá certo? Mesmo aqui fora. Então ele pegou e respirou, sem problema. Se chegar dentro d'água e ele ficar preso e não puder subir para fazer isso que ele fez aqui, de pegar essa bocada de ar, com certeza morre afogado. Como é um peixe carnívoro, o pirarucu tem toda a sua estrutura bucal própria para não deixar as presas escaparem. Ela tem essa boca protráctil, tem serrilhas aqui na parte de cima, tem serrilhas na parte de baixo e a língua é óssea. Ó, é duro isso aqui, ó. Isso aí é próprio para ela comer os outros peixes. Exatamente. Então com essa boca desse tamanho, daqui, ó, tá fechada. Quando a gente abre, ela se joga para frente, ó. Então tem essa lateral aqui que proíbe do peixe sair de lá, tá certo? E dá susto de vez em quando. Claro. Lá no céu da boca tem também uma estrutura muito parecida com a da língua, que é uma coisa bastante caraquenta que serve para prender a presa. Então aqui, ó, essa jogada que ela fez aqui, essa surpresa ela faz com a presa. Não só por esses motivos, o pirarucu é um peixe diferente. É um peixe bruto. E é grandão e é muito ignorante. Esses dias, pegando os novinhos ali, um quase me mata. Eles são violentos demais. Eles são peixes realmente violentos. Nessa semana, um já pegou uma pancada que eu vi daqui. E foi ele.
Sempre trabalhar com pirarucu sempre deixa uma certa cicatriz, né? Toda vez deixa cicatriz, tem que trabalhar com cuidado, né? Até o meu pai já pegou uma pancada uma vez, do menor que esse aqui, acho que tinha uns 11 quilos. E aí ele pegou uma pancada na costela que até teve que ir no hospital para bater um raio-x. Por isso vocês tomam o maior cuidado na hora de tirar, né? Todo cuidado tem que ser tomado, né? Porque um bicho desse dá uma pancada, a gente fica com hematomas, né? Por todos os seus diferenciais, o pirarucu se tornou uma excelente fonte de investimento no agronegócio. A produção comercial em cativeiro proporciona ao peixe ótimo crescimento. Ele chega a pesar em torno de 10 quilos com 1 ano de idade. E a carne tem rendimento de 60% do animal. Aqui no Centro de Pesquisas em Aquicultura do DENOX, em Pentecoste, a reprodução assistida do pirarucu para a produção de alevinos tem melhorado a oferta de pescado no semiárido brasileiro. Graças às pesquisas que só têm avançado, cada vez mais piscicultores estão tendo acesso aos filhotes de pirarucu para iniciar suas próprias criações e comercializar. Nós estamos criando os pirarucus para ser consumido pelos humanos, mas de forma artificial. Dessa maneira, a gente deixa de agredir a natureza. Quer dizer, os animais que são selvagens estão na selva, estão nas matas, estão nos rios e deverão ficar no futuro protegidos de pesca predatória. E é para isso que se produz em cativeiro, para que não se necessite mais ir explorar diretamente a natureza. Quer dizer, até uma forma de controlar a extinção. Aqui mesmo, só para você ter uma ideia do nível de que esse negócio chegou, nós já pegamos pirarucus nascidos aqui no Ceará e mandamos de volta para a Amazônia. Já levamos um lote de... Repovoamento. Um repovoamento. Mandamos um lote de 500 alevinos de pirarucu nascidos aqui no Ceará, lá para a Universidade Federal Rural do Pará. O trabalho feito pelo DENOX desde 1932 foi... Quando ninguém nem falava nessa história de ecologia, de preservação de meio ambiente, veja, 1932 do século passado, claro. Então, daí, o DENOX estudou todas as espécies nativas daqui da região semiárida, dominou a tecnologia de reprodução em cativeiro dessas espécies, continua a fazer essa reprodução aqui no Centro de Pesquisa e nas estações de piscicultura espalhadas pelo semiárido todinho. Então, nenhuma espécie de peixe daqui da região semiárida sequer entrou em lista de provável extinção. O programa Conhecer volta daqui a pouco mostrando os avanços da reprodução assistida do pirarucu. A criação em cativeiro tem atraído cada vez mais piscicultores. Carnívoro dispensando peixe, os gigantes da Amazônia são treinados para comer ração e se adaptam rapidinho ao novo alimento. A mudança de cardápio traz benefícios no crescimento e no valor de mercado. Trazer pirarucu da Amazônia e fazer a criação em cativeiro foi um desafio abraçado com sucesso pelo Departamento Nacional de Obras Contra-Secas. Investir na reprodução assistida para gerar milhares de alevinos e multiplicar a espécie nos reservatórios nordestinos foi um dos avanços no setor de piscicultura do departamento. Hoje, mais um importante passo é comemorado. O pirarucu, carnívoro por natureza, foi treinado para comer ração e já está adaptado ao novo cardápio. Veja agora quais as vantagens dessa forma de alimentação. Essa cena seria improvável num passado não muito distante. Pirarucus se deliciando com pedacinhos de ração. O apetite voraz dos peixes por um alimento que não faz parte da sua natureza carnívora é possível porque eles foram treinados para adicionar ao paladar o gosto pela novidade. O alimento é preparado aqui mesmo, no Centro de Pesquisas em Aquicultura do Departamento Nacional de Obras Contra-Secas, no município de Pentecoste. O zooplâncton, composto por pequenos camarões, é triturado. Depois, o zooplâncton é misturado à ração. Mas este ainda não é o ponto ideal para ser entregue aos peixes. Como os pirarucus vêm buscar a comida na superfície da água, a ração precisa boiar. Por isso são feitos pequenos bolos compactados por este equipamento rústico criado pelos próprios funcionários do Centro de Pesquisas.
Comida pronta, hora de seguir para os viveiros, onde estão os pirarucus. 4 vezes por dia, o tratador vem ao tanque alimentar os peixes. A rotina acaba criando uma cumplicidade entre homem e animais. Você vê o jeito ali, a gente leva ele para todo canto quando ele está com os filhotes. O senhor consegue conversar com o pirarucu praticamente. É o costume que a gente vem desde 4 anos, né? O hábito, né? Já tem costume com o pirarucu, já tem costume com a gente também. Outra pessoa chegar perto, ele já se afasta. As primeiras experiências aqui no Centro de Pesquisas em Aquicultura de Pentecoste com o treinamento do pirarucu para comer ração começaram em 2007. Antes, os alevinos demoravam mais ou menos 3 meses para se acostumar ao novo tipo de alimento e o índice de mortalidade chegava a 50%. Isso porque os peixes só eram introduzidos à ração quando já estavam no berçário. Hoje isso acontece assim que eles nascem, ainda aqui no viveiro, o que tem trazido excelentes resultados. Em apenas 15 dias, os peixes já estão completamente habituados e o índice de mortalidade praticamente zerou. Foi um ganho significativo e a gente deve isso muito à observação dos nossos operários aqui, que são pessoas muito dedicadas e que estão por conta própria, muitas vezes, fazendo alguns experimentos e a maioria deles bem-sucedidos. E esse daqui, então, é um que eu faço questão de passar o mérito para eles e a taça, porque o que a gente sabia até hoje e o que a gente tinha feito até hoje era esse treinamento em praticamente 3 meses e com um índice de mortalidade muito elevado. A experiência deles aqui fez com que eles treinassem isso aí e experimentassem e o resultado foi excelente. Tudo aqui depende não só de técnica, mas de sensibilidade, de observação. Por exemplo, como saber quando o peixe macho e a fêmea que estão no tanque já acasalaram, deram cria e existem novos alevinos para serem alimentados? É pelo comportamento dos pais. Quando chega no período de reprodução, que normalmente tem sido aqui no Ceará, no período de chuva, então a gente vê que o casal deixa de comparecer ao local de alimentação deles. A gente serve o alimento e eles não vêm comer. Então, nesse momento, eles já estão recolhidos a um determinado local do viveiro, onde já cavaram o ninho, e ali a fêmea deposita os óvulos, o macho faz a fecundação e, a partir daí, os dois ficam cuidando do ninho, até que nasçam os alevinos, até que os ovos eclodam. Depois da eclosão, o pai carrega todas as dezenas de minúsculos filhotes na cabeça e fica com o couro escuro, da mesma cor dos alevinos. Esse mimetismo é para proteger a cria dos predadores e eles poderem se alimentar sem serem comidos por outros peixes nem pelos pássaros que costumam buscar alimento na água. Esse cuidado acontece até que os alevinos sigam para o próximo passo da reprodução assistida. Para o crescimento dos peixes acontecer de forma satisfatória, a alimentação balanceada é fundamental. Por isso, aqui no berçário, quando os alevinos chegam, aproximadamente com 15 dias, eles ainda se alimentam do zooplâncton, lá dos viveiros. Mas depois eles são introduzidos a um outro tipo de ração industrializada, que dá a mesma nutrição necessária para o desenvolvimento do peixe e é mais barata. A próxima fase da alimentação é com a ração para engorda. O controle da ração no berçário é importante para proporcionar crescimento igual para todos os peixes e não limitar a possibilidade de alimentação dos menores. Esse controle seria impossível fazer nos viveiros. Na medida que os pequenininhos são separados dos grandes, aí eles começam a se alimentar mais normalmente, aí acompanha o crescimento dos grandes. Se, ao contrário, a gente deixar o grande e o pequeno junto, o grande vai comer muito, o pequeno vai comer quase nada e essa diferença vai se aprofundar. Quando os alevinos já estão acostumados ao alimento, ficam à disposição do público. Estão prontos para deixar o centro de pesquisa e seguir para outros reservatórios públicos ou particulares. Neste momento, ficam bem evidentes as vantagens para o comprador que adquire o pirarucu treinado para comer ração. Se as pessoas vêm aqui para adquirir os alevinos, aí já vão levar para os viveiros, nas propriedades onde eles, dentro de 1 ano, vão estar com a média de 10 quilos de peso e tendo convertido 2 quilos de ração em 1 quilo de peixe, em 1 quilo de pirarucu. O que é uma grande vantagem sobre o alimento natural deles, porque eles são predadores, são carnívoros nativos, e aí quando eles consomem só peixe vivo, a conversão alimentar é bastante mais elevada, porque o teor de água num peixe vivo é superior a 70%. Então quando eles comem peixe para formar pirarucu,
é em torno de 8 a 10 quilos de peixe para formar 1 quilo de pirarucu. E com a ração, são 2 quilos de ração para formar 1 quilo de pirarucu. É essa a perspectiva do nosso projeto. É que mais pessoas passem a fazer isso e não ter o trabalho de estar dando alimento vivo para os peixes. Vão dar um alimento que é encontrado na indústria, ao preço que vai aí de R$ 1,40 até R$ 2,00 o quilo, mas onde a gente consegue fazer um custo de produção em torno de R$ 4,00 o quilo. E aí o preço de venda é uma coisa que o mercado vai dizer, mas o que aconteceu até hoje é que está sendo em torno de R$ 8 a R$ 10,00 o quilo vivo do pirarucu, o que dá uma margem de lucro bem significativa. Economicamente viável e lucrativo. Foi isso que atraiu este piscicultor da Taíba, na região metropolitana de Fortaleza, a investir no pirarucu. Eu fiz uma experiência com poucas unidades e deu em 10 meses depois um excesso de peso, aliás, acima da média. Cresceu 16 quilos em 10 meses. O produtor está sempre no Centro de Aquicultura de Pentecoste, buscando mais peixes e recebendo orientações sobre as melhores formas de obter ganhos com a criação em cativeiro do pirarucu, que começa a se difundir no gosto da população. Agora o pessoal já está pedindo, né, o pirarucu. Antes era só tilápia, mas tem muita gente já pedindo o pirarucu, também o tambaqui. Eu vou investir tudo que puder no pirarucu e na tilápia eu vou continuar, porque já é realidade. O pirarucu, a tendência é se tornar tão quanto a tilápia. Outro motivo que traz o produtor até aqui é o preço dos alevinos. Como o objetivo do Centro de Pesquisas é fomentar o desenvolvimento regional, os filhotes de pirarucu são vendidos a preços simbólicos. Hoje no mercado brasileiro, independente de serem alevinos treinados ou não para comer ração, ou capturados da natureza, onde já se faz muito isso, onde ainda se faz muito isso, ainda é na Amazônia, apesar do IBAMA proibir, mas como a Amazônia é muito grande, eles não conseguem fiscalizar tudo, de vez em quando aparece no mercado alevino de pirarucu, sem treinamento para comer ração, vendido a média de R$1 por centímetro de comprimento. Então, se o peixe é de 20 centímetros, custa R$20. Se é de 30 centímetros, custa R$30. Um alevino. Um alevino. No nosso caso aqui, como o nosso objetivo é de fomento, é de desenvolvimento regional, a gente tem nesse momento um preço de venda de alevino até 100 gramas de peso, o alevino sai daqui a R$5 a unidade. E a nossa pretensão é, na medida que a gente for aumentando a produção desses alevinos, a gente ir diminuindo mais esse custo para aqui no Nordeste brasileiro, que não é a região nativa dos pirarucus, que aqui a gente consiga fazer a produção ao preço mais barato possível. O programa Conhecer termina aqui. Se você quiser se comunicar com nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Um bom dia a todos.